gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e a gente vai falar de um mangá que ele tem um conceito bastante interessante por trás, um background bastante interessante por trás. Tem um anime, ganhou um anime até que recentemente, e o autor erra um pouco ao ser muito prolixo no que ele quer passar. A gente vai falar hoje sobre Radiante, do Tony, acho que deve ser Tony Valente, porque ele é francês. Ele nasceu em 1984, ele é da região de Toulouse, na França, e é bastante curioso, porque o autor até fala, e ele fala que logo na contracapa, né, da edição, ele fala que o sonho dele desde pequeno foi desenhar mangá. Esse é um dos poucos mangás que foi concebido e tem um autor de fora do Japão e foi publicado no Japão. Então ele nasceu na França e atualmente é publicado no Japão. É engraçado, eu queria muito gostar de Radiante. Eu gostei até dos personagens, eu gostei da ambientação que o Tony dá para a história, mas de certo modo ele erra em algumas coisas que os mangás japoneses não erram. Porque qual que é a base geral, né, de Radiante? A gente tem um protagonista que é o Seth, e ele basicamente é o herói de shonen que as pessoas não gostam, que é meio tapado, que tem uma velha mestra e que tem uma total incapacidade para aquilo que ele quer fazer, mas tem poderes misteriosos correlacionados a essa total incapacidade dele. Lembra quando o Naruto não conseguia fazer nenhum jutsu porque tinha um demônio dentro dele? É a mesma coisa. O Seth, ele não consegue utilizar os itens básicos de magia. Então a gente está numa realidade em que eu não consigo entender, isso é uma coisa que ele explica meio mal no mangá, mas eu não consegui entender se são ilhas voadoras, mas é um universo meio que da cidade de nuvens, e na ilha onde ele está, a gente é apresentado para o background básico da história. Que a gente tem os feiticeiros, a gente tem as pessoas comuns e a gente tem uma chamada Inquisição. E no meio de tudo isso, a gente tem a figura de Nêmesis, que são criaturas extremamente poderosas que caem do céu nessas ilhas voadoras. Eles caem do céu e eles são extremamente poderosos. Pessoas comuns, quando tocam nos Nêmesis ou são tocadas pelos Nêmesis, elas têm uma descarga elétrica muito forte, levando elas a óbito. Mas algumas pessoas privilegiadas não morrem. E, em função disso, elas ganham mutações, que vão desde o chifrinho do protagonista, até nesse mesmo volume a gente é apresentado algumas outras, como bipolaridade, ou então asas de morcego na cabeça, ou então as pessoas ficam anãzinhas, viram animais, tipo furry. Então a gente... Cada pessoa tem uma reação diferente. Então, ela ganha a capacidade de lutar contra esses nêmesis, ou seja, ela não morre em contato com eles, mas ela ganha alguma anomalia psicológica ou no corpo dela, ou como ele mesmo fala, tem gente que parece que peida com cheiro de alguma coisa específica. Então é uma coisa meio aleatória. Isso é uma veia cômica até que interessante, você vê essas diferentes mutações em cada ser humano. E aí a gente está acompanhando o Seth naquela ilha, a gente é apresentado a mestra dele, a Alma, e ela faz uma explicação até que bem didática de como os feiticeiros combatem os Nêmesis, com a magia. Aí essa magia, eles precisam de alguns itens especiais para poder utilizar. Seja uma luva especial, a vassoura, a espada com um item especial também. E através disso eles conseguem transmutar magias para efetivamente lutar contra esses nêmesis. Só que o Seth, ele não consegue utilizar esses itens, e no passar da história a gente descobre que o Seth consegue conjurar essas magias sem o auxílio de nenhum item. Ele simplesmente faz o que ele quer e a magia sai. E aí é que entra a questão do mangá ser tão prolixo, porque desse volume aqui, né, olha, é um tancozinho gordinho até, a gente tem, sem brincadeira, acho que pelo menos uns 80% do mangá só nessa primeira ilha do Seth e só nessa primeira história dele causando confusão na ilha, um Nêmesis chegando, o pessoal do vilarejo não aceitando a ajuda do Seth, quase como se fosse aquela história do Pedro e o Lobo, e aí chegando um outro grupo de feiticeiros que na verdade são charlatões e vão enganar a população para roubar ela enquanto o Nêmesis está destruindo tudo. Isso consome 80% do mangá e
não precisava, essa é a sensação que passa. O autor ele enrola muito para apresentar o Seth, para apresentar a alma, para apresentar o vilarejo, ele dá muito contexto de tudo que está acontecendo naquele primeiro momento, então torna a leitura um pouco cansativa dessa primeira parte. Quando fica verdadeiramente interessante, que é quando a gente tem um plot twist do Seth descobrindo a vontade dele, porque todo protagonista de shonen de lutinha precisa de uma vontade, seja se tornar Hokage ou devolver o corpo do irmão, o Seth ele quer destruir todos os Nêmesis diretamente no berço deles. E a questão principal é que ninguém sabe qual é o berço dos Nêmesis. Apesar de ser muito prolixo, e apesar do Seth ser um protagonista bem tradicional e difícil de gostar, por conta dessa burrice inata dele, os personagens são bastante interessantes. As piadas que tem com os personagens e não de situações em si são bastante interessantes. E todo esse arco bem tradicional do Seth saindo de um lugar onde ele estava para ir treinar com outras pessoas, a burrice do Seth prende a ele a um contrato e que torna também bastante interessante a dinâmica dele naquela localidade. E a gente é apresentado a outros feiticeiros. Cada feiticeiro tem um tipo de capacidade diferente, que vai desde armadilhas até caça propriamente dita. Então é quase como um sistema de Hunter. E é bem interessante, mas na hora que vai engrenar, o primeiro volume acaba. Qual é a minha sensação? Tem bastante valor aqui dentro. Eu acho que se o Tony conseguir desenvolver bem essa história, ele vai entregar um mangá genuinamente interessante. Eu espero que ele não seja prolixo em todos os capítulos que ele vai desenvolver. Todos os arcos vai ter capítulos extremamente extensos e em que ele fica reexplicando as coisas porque o Seth tem uma burrice inata. É meio mista a minha sensação com ele. Eu achei o traço muito bonito, eu gostei bastante do design dos personagens. A Alma é uma personagem que eu gostaria de ver mais dela, porque é bastante interessante as características dela. E eu gostei da cor. É engraçado, quando muda a localidade que está produzindo a obra, muda também todo o background do ator. Então é bastante engraçado que aqui a figura de oposição aos feiticeiros seja exatamente a Inquisição. E com esse nome mesmo, Inquisição. Então, se ele conseguir abordar essa questão de ser uma Inquisição bem, não religiosa, mas uma Inquisição com forte cunho religioso e com todos os ajustes de Estado que dêem um suporte a ela, dá pra ele construir uma trama interessante. Eu espero que não caia naquela coisa bem previsível de a Inquisição estar envolvida com o berço dos Nêmesis. E eu não sei, eu acho que eu vejo o potencial, eu vejo porque as pessoas podem gostar muito de Radiante, eu não vejo isso me pegando por tanto tempo assim. Como eu falei, teve um anime em 2018 e já foi confirmado inclusive uma segunda temporada. Então, se você quiser ver o primeiro capítulo do anime, pra ver se você vai se interessar e tudo mais, eu acho que é uma boa, é interessante, até porque ele tá saindo pelo novo formato da Panini e tá R$ 22,90. E tem 176 páginas. Eu gostaria de falar mal dessa edição, mas eu achei ela bem bonitinha, bem acabada. Panini fez um trabalhinho até que muito bonitinho. Inclusive essa primeira edição veio até um marca-página super simpático. É caro, ainda é caro, mas ainda assim é um caro que a capa é de boa qualidade, as ilustrações estão bonitas e o papel tá muito bom, tem até páginas coloridas. Então já é mais do que a Panini faz por muita coisa por esse valor. Então talvez o custo-benefício até seja um pouco interessante de modo geral. Esse é o Radiante. E não se esqueça de dar uma olhada aqui nos vídeos recomendados do canal, que fica aqui do meu lado direito. E dar uma clicada aqui na bolinha que fica no meu lado esquerdo para se inscrever e acompanhar o que a gente produz por aqui. De mais a mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!